Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da companhia, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione *0 para falar com a operadora. O link para acesso à transmissão por webcast com áudio e slides está disponível no site de Relações com Investidores da CESP, no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também está disponível para download no site. Todas as informações a seguir apresentadas estão em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. A apresentação será realizada pelos senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação. Obrigado a todos pela participação nesse call de resultados, para a apresentação dos nossos resultados do segundo trimestre de 2021. Nessa primeira parte da agenda, nós vamos começar comentando os destaques deste segundo trimestre de 21. Depois disso, a gente passa em revisão a evolução do contencioso passivo e do contencioso ativo de Três Irmãos. Falamos em seguida do mercado de energia e de nossa estratégia comercial, particularmente nesse trimestre, né, de crise hídrica. Em seguida, o nosso CFO, Marcelo de Jesus, apresenta o desempenho financeiro e depois eu volto para comentar com vocês a evolução da nossa agenda ESG, socioambiental, e as considerações finais desta primeira parte do call. Em seguida, a gente abrirá para a segunda parte com as perguntas e respostas. Indo lá para a página 4 dos destaques desse segundo trimestre de 21, nós encerramos o trimestre com uma geração de 768 megawatts médios no TRI. Essa geração está impactada pela crise hídrica, ela é 20% menor do que a geração verificada no segundo trimestre do ano passado, de 2020. Porém, como vários de vocês sabem e acompanham, isso não representa nenhum impacto material no faturamento ou na geração de caixa da CESP, por esta razão. Obviamente que nós faturamos e recebemos com base, em grande medida, na nossa garantia física e não há impacto material, portanto, dessa menor geração ou do menor despacho pelo ONS nesse trimestre. Além disso, e também vinculado a essa crise hídrica, no segundo trimestre a gente conduziu os testes e redução de vazão da usina de Porto Primavera, em conformidade com as determinações legais de portaria ministerial do Ministério das Minas e Energia e, posteriormente, de determinação, de obrigação aprovada na Câmara de Regras Excepcionais, na CREG, que é aquela Câmara interministerial. A gente vem promovendo os testes, eles caminham conforme previsto num plano de ação aprovado pelo IBAMA
esse plano está integralmente cumprido e todos os potenciais impactos ambientais eles estão sendo mitigados por uma equipe em campo importante. Além disso, nesse trimestre, a gente manteve o nosso índice de disponibilidade bastante alto para a usina, para as duas usinas, na média de 95,9%. Lembrando a vocês que esse índice de disponibilidade ele é acima dos valores de referência da ANEEL, ele tem estado consistentemente acima. Do ponto de vista do desempenho financeiro no trimestre, nós encerramos um EBITDA ajustado no TRI de 222 milhões de reais, com uma geração de caixa operacional de 274 milhões de reais. Portanto, uma geração 123% superior ao próprio EBITDA. E isso se dá, em grande medida, em virtude de efeitos não caixa no EBITDA, que o Marcelo depois apresentará em detalhes para nós. Além disso, nesse trimestre, nós continuamos evoluindo na redução do nosso contencioso passivo, com uma redução bruta, antes de considerar a correção monetária, nós vamos especificar isso um pouquinho mais à frente, nós tivemos uma redução de 636 milhões de reais nesse TRI, comparado ao saldo de 31 de março passado. No que tange à nossa estratégia comercial, a gente teve pioras consistentes do GSF ao longo do trimestre, aquele ônus que incide sobre o setor hidroelétrico toda vez que se despacha, sobretudo térmicas, em adição para compensar uma menor geração hídrica, e isso basicamente nos obrigou a ir ao mercado e fazer uma zeragem adicional do nosso balanço energético, pelo incremento do GSF. Fizemos isso, vocês vão ver em detalhes o nosso balanço energético, ele está absolutamente equacionado para 2021, ao preço médio, neste momento, de R$ 239 reais o megawatt-hora. E, além disso, nós pudemos também avançar na venda contratada de médio e longo prazo da CESP, em particular porque, também causado pela crise hídrica, mas por riscos potenciais no longo prazo da crise hídrica, mas, sobretudo, por um avanço na perspectiva de crescimento econômico, o preço da energia de médio e longo prazo subiram de uma maneira importante, e a gente pôde, então, fazer uma contratação adicional da nossa energia de longo prazo. Com relação ao passivo contencioso, que é o que está na parte esquerda da página 6, nós tivemos, como eu disse, aquela evolução de 636 milhões bruto. Isso tem a ver com, basicamente, julgamentos favoráveis à CESP no trimestre, também a celebração de acordos judiciais para esse desmonte, e uma outra parte do montante tem a ver com ajustes menores neste saldo também. Lembrando que nesse segundo trimestre foi um outro trimestre de uma evolução do IGPM muito forte. O IGPM avançou, variou algo como 6% nesse segundo tri. Lembrando que aproximadamente 2/3 do nosso contencioso passivo ele tem uma correção pelo IGPM, além de juros de mora dos tribunais, portanto, isso explica essa correção elevada no trimestre de 452 milhões de reais. Nós encerramos, em caráter pro forma, já para julho, ajustado por acordos e julgamentos que houve nesse mês de julho, a gente encerrou, portanto, neste nosso pro forma, vocês podem observar, na última coluninha aqui da parte esquerda, em 10.182 milhões, o contencioso passivo total da CESP, para um valor provisionado, para um valor provável de 1.600. Na parte direita da página, a gente apresenta a evolução do nosso contencioso ativo de Três Irmãos. O que houve de novidades nos últimos tempos? Vocês acompanharam que, após a notícia do falecimento do perito no início desse ano, houve também, no mês de abril, o não reconhecimento do nosso pedido liminar de pagamento do incontroverso. Foi um julgamento do dia 27 de abril, daquela nossa liminar para o pagamento imediato do incontroverso. Esse pedido não foi acatado.
De lá para cá, houve novidades no processo em primeira instância, lá em Brasília. O juiz solicitou uma manifestação das duas partes, da União e de CESP, sobre o potencial encerramento do período probatório. O período probatório aqui, diga-se de passagem, é basicamente o encerramento da peritagem do valor a ser ressarcido. Tanto União quanto nós, cumprindo os prazos legais dados pelo juiz, nos manifestamos. CESP se manifestou de que os erros e ajustes materiais eles foram sanados ainda pelo perito original lá atrás e, portanto, de que nós somos favoráveis a uma sentença imediata para essa ação na primeira instância. União, conforme previsto, ela manteve a linha de conduta já adotada anteriormente e veio com argumentos ou com a solicitação da retificação desse laudo, no sentido de solicitar um novo laudo de perícia para a estimativa dos valores. Né? Lembrando que agora, então, no que tange ao rito processual, o próximo passo é o juiz se manifestar. Se ele concorda com o encerramento do período probatório, e aí muito provavelmente entraria na fase de julgamento dessa primeira instância, ou se ele, de alguma forma, nomeará um novo perito para dar sequência ao trabalho do anterior ou para a nova perícia, para a nova avaliação. A gente manterá, como sempre, o mercado informado em cima do fato, tão logo tenhamos novidades a esse respeito. Prosseguindo, na página 8, a gente comenta um pouco sobre o mercado de energia nesse trimestre que encerramos. O que a gente pode ver nesses dois gráficos de barras aqui da página 8 é, de fato, a magnitude da crise hídrica que a gente vem passando nesse momento, em particular no submercado Sudeste e Centro-Oeste, que é o nosso aqui. Né? O que vocês veem no gráfico de barras da esquerda é uma evolução, e a gente separou aqui 3 anos, né? O ano de 21, que está em azul escuro, também com os anos de 2001, que foi aquele ano de racionamento de energia no Brasil, e também o ano de 2014, que foi um ano bastante crítico do ponto de vista de gestão da matriz energética no Brasil. E vocês vejam que nesse primeiro gráfico da esquerda, que é a afluência, né? A energia natural afluente, como média, como percentual da média de longo prazo, vocês veem que, em particular, a partir de abril deste ano, a crise se agrava, a crise hídrica se agrava. E nós temos níveis de energia natural afluente em relação à média de longo prazo na casa de uns 62% da média de longo prazo, sensivelmente inferior ao verificado para a mesma época do ano, me refiro aqui, por exemplo, a julho, se compararmos os anos de 2001 e 2014. A mesma gravidade vale também para a energia armazenada, né? Que são os níveis do reservatório já convertidos em megawatts potenciais, vamos dizer. Né? E vocês podem observar aqui que nesses meses de junho e julho, nós estamos com um nível de reservatórios no Centro-Sul, no Sudeste e Centro-Oeste, na casa de 27%, nos mesmos níveis de reservatórios de 2001, para essa época do ano, e abaixo dos níveis de 2014. Então, é algo que a gente acompanha com muito cuidado, e esse é o principal fator para aquelas realizações dos testes e redução de vazão em Porto Primavera, haja visto que as bacias aqui do Sudeste, do Rio Paranaíba, do Rio Grande e do próprio Paraná, onde estamos com Porto Primavera, são as bacias, estão entre as mais afetadas no país com a crise hídrica. Na sequência, na página 9, ainda no mercado de energia, a gente mostra a evolução da carga, né? Do consumo de energia ao longo desse tempo, né? E aí comparando 21 com os últimos anos. A carga em 2021, aquela projetada, carga verificada mais a projeção até o final do ano, projeção do ONS, espera uma carga 3,1% superior a 2019, comparando 21 com 19, 3,1% superior, e comparando esse ano de 21 com o ano passado,
algo como 4,6% superior. Essa carga, inclusive, foi revista nesses últimos 3 dias pelo ONS e já reflete basicamente uma previsão com base em reações de comércio, indústria, serviços e de uma retomada gradual da confiança do consumidor no Brasil. Com relação à matriz energética, é bem verdade e há aspectos positivos nisso. É uma matriz hoje, em 21, bastante mais diversificada do que eram as matrizes de 10 ou 20 anos atrás. Atualmente, a gente tem o setor hidroelétrico preponderante, com 62% da matriz, mas já uma matriz eólica e solar de 12% e térmicas com 26%. Um quadro que está evoluindo para melhor à medida em que a perspectiva de expansão, em particular da matriz renovável, ela será bastante relevante nesses próximos anos no país, o que nos ajuda a atenuar eventuais riscos de um agravamento ainda maior dessa crise. A conferir. Na página seguinte, na página 10, a gente traz o nosso balanço energético, né? Só lembrando, essa aqui é uma estrutura já padrão que a gente tem apresentado todos os trimestres. Nesse gráfico 3, que é o gráfico superior da direita, a gente já traz a matriz, já mostra a matriz nossa energética completamente equacionada para esse ano, né? Nós compramos já toda a energia necessária para a zeragem da posição short da CESP, considerando já um GSF agravado, que é aquele divulgado recentemente pela CCE, de 72,9% para este ano. Com base nisso, nós já zeramos o balanço energético, que do ponto de vista líquido pode ser visto no gráfico 4 da página, a um custo de R$ 239 por megawatt-hora, como eu havia dito anteriormente. É importante dizer que a gente, ainda nos últimos dias, comprou energia adicional, porque nós temos um balanço equacionado até para valores de GSF um pouco mais conservadores que os da própria CCE. E, com relação a 2022, nós já estamos, na prática, quase que completamente equacionados. Nós já adquirimos, em termos médios, 97% de toda a exposição, de todo o short de energia para 2022, com premissas também conservadoras para a GSF para o ano que vem. Já é uma posição equacionada a do ano que vem, inclusive. Seguindo, na página 11, a gente apresenta algumas características da nossa estratégia comercial. Nós demos sequência à nossa estratégia de ampliação e diversificação da base de clientes, em particular vendendo a energia no longo prazo, nesse momento no triênio relevante para nós, que é o do 2024 a 2026. A gente tem capturado boas oportunidades com muito bons clientes, diversificando do ponto de vista setorial e por cliente a nossa base, aumentando a nossa base de clientes. Hoje, o que nós trazemos aqui nesses gráficos da parte direita da página 11 é como evoluímos do ponto de vista de contratação em megawatt médio. E vale ressaltar que preços de mercado de hoje para o nosso triênio relevante, 2024 a 2026, de uma energia no preço médio para o triênio na casa de R$ 165 o megawatt-hora, preços esses ainda em ascensão. Gostaria de passar a palavra agora para o Marcelo de Jesus, que vai comentar conosco o desempenho financeiro do trimestre. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação de resultados, falando do desempenho financeiro da companhia através do slide número 13. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 21 atingiu R$ 222 milhões, uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso em função, obviamente, da crise hídrica, conforme o Mário já repassou com vocês, e também de eventos recorrentes positivos que nós tivemos no segundo trimestre do ano anterior e que não se repetiram nesse trimestre. Isso levou uma margem negativa aqui, uma redução de R$ 24 milhões em relação ao trimestre do ano anterior. Outro impacto significativo foi os efeitos da marcação a mercado da Trade, uma variação negativa de R$ 31 milhões, também em função da elevação de preços que nós tivemos,
E, por fim, nós temos uma variação negativa de R$ 10 milhões em custos e despesas. E aqui é importante mencionar que não se trata de aumento de custos, mas sim de efeitos positivos que nós tivemos no segundo trimestre do ano anterior e que não se repetiram, como, por exemplo, uma provisão para reversão da RGR no valor de 6 bilhões de reais, além também de eventos de manutenção das nossas usinas que foram postergadas do ano anterior para esse ano em função da crise do Covid. Dando sequência aqui no slide de número 14, nós vamos falar do fluxo de caixa. Nesse trimestre, a geração do fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida foi de 274 milhões de reais, o que equivale a 123% do EBITDA do período. Essa é uma forte geração de caixa. Esse valor aqui acima de 100%, ele foi impactado pelo benefício no capital de giro, sendo que boa parte desse benefício vem exatamente da marcação a mercado negativa, que impactou o EBITDA, mas não é uma saída de caixa, e também do recebimento de inadimplência da CCE aqui com a solução do GSF. Essa forte geração de caixa, ainda que nós tivemos uma redução do EBITDA em função da crise hídrica, ainda nos possibilita uma alavancagem bastante confortável, abaixo de 2. Aqui no segundo trimestre de 21, a nossa alavancagem ficou em 1,6 vezes dívida líquida EBITDA e com prazo médio de 7,3, o que nos dá o conforto aí para continuar com as nossas operações e passar por essa crise hídrica, além, obviamente, da gestão do balanço energético, conforme o Mário também já falou para vocês anteriormente. E, por fim, ressaltar também que, em função dessa robusta estrutura de capital e fortaleza aí das nossas operações, também tivemos aqui S&P e Fitch reafirmando o rating da CESP para 2021. Eu passo agora a palavra de volta ao Mário, que vai falar sobre a nossa agenda ESG e também sobre as considerações finais. Obrigado. Mário, por favor. Obrigado, Marcelo. Indo para a página 16, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a nossa agenda socioambiental e de governança, ESG. Nesse segundo trimestre, a gente, enfim, verificou avanços bastante importantes na agenda ESG da CESP. Para mencionar alguns aqui, assim como nós fizemos, para vários de vocês que nos acompanham de muito perto, talvez se lembrem de que ainda no primeiro ano pós-privatização, em junho de 2019, nós basicamente fizemos o nosso primeiro rating de ESG com uma das principais agências de rating socioambiental, que é a MSCI. E naquele momento, em junho de 2019, nós havíamos obtido o rating BB para o quesito socioambiental e de governança da CESP. Avançamos com a nossa agenda. Em abril de 2020, em abril do ano passado, nós tivemos o upgrade para BBB. E agora, em julho, este mês de 21, nós obtivemos o nosso segundo upgrade desde há 2 anos atrás, com o rating Single A. Esse basicamente, eu acho que é mais um reconhecimento de mercado isento sobre o avanço da nossa agenda ESG na CESP, que para nós é um quesito muito importante e que a gente tem focado bastante. Além disso, nesse segundo trimestre, nós nos tornamos signatários do Pacto Global, basicamente assumindo aquele compromisso com os 10 princípios de sustentabilidade do Pacto Global, sobretudo em direitos humanos, do direito do trabalho, meio ambiente e em compliance. Além disso, passamos nesse segundo trimestre de 21 a nos engajarmos com a divulgação daquelas métricas de mudanças climáticas e de segurança hídrica do CDP. Esse é mais um dos passos importantes da CESP nessa agenda. A gente passou a ser signatário da divulgação e da transparência de resultados através do CDP também. E, além disso, demos início a um programa bastante focado também e muito ambicioso em diversidade e inclusão na CESP. Nós concluímos um diagnóstico interno muito importante e esse diagnóstico nos deu enormes subsídios
para construir um plano de ação em diversidade e inclusão, que a partir de agora a gente começa a perseguir com ainda maior ímpeto. Com relação às considerações finais, na página 18, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos. O segundo TRI de 2021 foi um TRI bastante desafiador, né, para o setor hidroelétrico em particular. Acho que a gente conseguiu, dentro das possibilidades, apresentar uma performance bastante consistente. Conseguimos fazer uma mitigação bastante adequada do nosso balanço energético deste ano e aquela zeragem, já muito próximo da zeragem, os 97% da zeragem do balanço do ano que vem. Nós, ao contratarmos, como divulgamos há pouco, ao contratarmos a energia deste ano, para a zeragem do balanço energético deste ano, naquele preço médio de R$ 239, só a título de comparação, tivéssemos zerado todo o short da CESP a preços spot de PLD, de janeiro até agora, e preços de mercado de agora até dezembro, o projetado, né, nós teríamos zerado o balanço energético da CESP a um preço sensivelmente maior que 239. Teríamos zerado a um preço de R$ 387 o megawatt-hora. Portanto, há uma eficiência importante de algumas centenas de milhões no EBITDA, numa gestão proativa, cuidadosa e muito disciplinada do nosso balanço energético. Além disso, a gente segue no desmonte do contencioso passivo e na baixa desse risco, desse contencioso, o que nos leva a crer que nós teremos os próximos trimestres à frente, em particular este ano, bastante promissor do ponto de vista da redução desse risco. Talvez valha a pena mencionar aqui uma informação que já é pública, mas que nós demos início a uma tentativa de acordo para uma parte relevante da principal ação de contencioso passivo da CESP, que é aquela ação dos oleiros de Panorama. Ainda é muito cedo para dar o parecer de quanto poderemos reduzir naquela ação, mas nós estamos bastante animados com o início das tratativas no judiciário e a abertura de uma janela de oportunidades de celebração de acordos aí. A se verificar, nós traremos informações mais à frente sobre essa evolução. Na sequência, para a gente encerrar essa primeira parte da conferência, eu gostaria de mencionar aqui que essa semana a Institutional Investor divulgou a pesquisa Top of Mind deles, né, para relacionamento com investidores, e foi um motivo aqui de enorme orgulho para a gente. Eu gostaria muito de agradecer a todo o mercado, investidores e analistas, pelo voto de confiança que estão nos dando. A CESP foi eleita como a primeira ranqueada como o melhor programa de RI do setor elétrico na América Latina, e também, entre outras distinções, nós fomos classificados como o segundo melhor programa ESG de todo o setor elétrico também na América Latina. Gostaria de reiterar o agradecimento de toda a equipe da CESP por esse reconhecimento, dizer que o reconhecimento de vocês para a gente é um motivo de enorme orgulho e só aumenta a nossa responsabilidade aqui de continuarmos consistentes, pragmáticos e dando ampla visibilidade ao mercado de tudo que a gente está fazendo por aqui. Muito obrigado por esse reconhecimento e por esse voto de confiança. Gostaria, então, de encerrar aqui a nossa primeira parte e partir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione *1. A nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira relacionada com o que vocês comentaram do cenário hídrico esse ano, enfim, que estamos aí com medidas tomadas pelo regulador, pelo governo,
para tentar reduzir o nível, para tentar melhorar, né, a situação do reservatório, se vocês pudessem comentar o quanto que vocês acham, seja em termos de pontos percentuais de reservatório, enfim, que essas medidas de fato, o alívio, né, enfim, do sistema, que essas medidas de fato poderiam ter para o final do ano. E vocês, a segunda pergunta, vocês mencionaram, né, que vocês contrataram e equacionaram aí 97% da disposição energética de 2022, mas se vocês puderem mencionar que cenário de GSF vocês estão considerando para 2022, seria também interessante até para a gente entender o quanto de exposição de fato a gente poderia ter ainda para o balanço de vocês no ano que vem. Obrigada. Oi, Carol. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao nível dos reservatórios, o que a gente pode... É difícil prever nesse momento, Carol, porque, no fundo, é dependente de uma variável que a gente ainda não controla, que é como vai se dar, não é, a próxima estação chuvosa que começa, ou pelo menos está previsto para iniciar agora entre setembro e outubro. Consistentemente, né, como a gente sabe, nos últimos 5 anos, essa estação chuvosa tem sido atrasada, né, ela tem entrado atrasada, não necessariamente todos esses últimos 5 anos chovido menos, mas tem atrasado. Então, é possível que atrase esse ano também, para um início mais para novembro e dezembro, mas ainda é difícil dizer. Agora, todo o empenho está sendo feito. Eu vi que se veiculou na imprensa, eu me refiro a informações na imprensa, de que reservatórios, num período mais crítico, poderiam chegar a algo como 10%, 12%. A gente não acredita, acha que vai ser algo melhor, um pouco melhor que isso, Carol. Mas a gente está muito difícil nesse momento fazer realmente previsão dos reservatórios. No que tange a sua segunda pergunta, ao GSF do próximo ano, o que nós estamos igualmente muito conservadores, Carol. Embora a gente ainda não divulgou o balanço energético de 2022, nós faremos no início do próximo ano, como a gente sempre faz todos os anos, eu posso dar aqui algumas indicações. A CCE, este ano de 21, está com aquela previsão revista agora de GSF de 73%. 73%, número CCE, para 21, este ano. E para o ano que vem, a CCE está com uma previsão de 85% neste momento, do GSF de 2022, previsão do CCE. O que eu posso te dizer para 22, Carol, é que nós estamos bastante mais conservadores do que a CCE neste momento. E quando a gente se refere a uma zeragem do balanço energético de 97%, é com base em GSFs bem mais conservadores, muito mais próximos dos 73% deste ano do que dos 85%, bem mais próximos dos 73%, levemente superior a isso. Tá? Legal, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do webcast, do senhor Gabriel Fonseca, da Onyx. Olá, Mário e todo o time, tudo bem? Vocês poderiam comentar sobre as medidas adotadas para a vazão da usina Porto Primavera? Além disso, poderiam comentar sobre a visão da companhia para os riscos de racionamento? Qual seria o nível mínimo necessário para a segurança operativa da usina? Obrigado, Gabriel, pelas 3 questões. Vamos começar, então, pela primeira, que tem a ver com os testes de vazão e a vazão de Porto Primavera. Porto Primavera, ela é uma usina que, no ano passado, numa vazão média do ano passado, bastante estável, operou, me refiro a 2020, Gabriel, operou com uma vazão de 4.600 metros cúbicos por segundo. Quando foi no início deste ano, já com o apontamento de um sinal hidrológico um pouco mais preocupante, e por determinação sempre de órgãos governamentais, em particular, naquele caso, ONS, IBAMA, o Ministério das Minas e Energia, nós reduzimos a vazão para 3.900 metros por segundo. Não foi suficiente e houve, de novo, uma determinação, uma obrigação para que a CESP performasse testes e a redução da vazão para níveis de até 2.700 metros por segundo. Neste momento, nós estamos operando o Porto Primavera com uma vazão de 2.900,
2.900 metros cúbicos, de novo, agora por uma determinação daquela Câmara Interministerial, que é o CREG, que é uma Câmara recém-criada de vários ministérios do governo federal, que determinam, que obrigam a CESP a operar nesses níveis. Estamos fazendo isso. Há uma equipe importante de pessoas, próprios da CESP e terceiros contratados por nós, para mitigar qualquer potencial impacto ambiental que possa ser verificado. Até este momento, o nível do Rio Paraná, a jusante de Porto Primavera, águas abaixo da barragem de Porto Primavera, opera com um desnível de 45 centímetros, 45 centímetros de baixa do leito do rio, desde o início dessa segunda fase dos testes, e a gente vem fazendo todo o resgate de peixes e todo o cuidado com a qualidade da água. Isso não afetou a oxigenação, qualidade da água, nem concentração de poluentes, o que é bom para a performance dos testes, e a gente tem recolhido, como é uma determinação, basicamente algumas mortes de peixes verificadas, sobretudo de peixes exóticos, que é requerido que se faça o recolhimento e abate desses peixes, inclusive. Estamos acompanhando o desenrolar disso e sobre a eventual necessidade de testes adicionais. Por hora, a vazão está estabilizada nesses 2.900. Sobre riscos de racionamento, Gabriel, eu acho que é prematuro dizer. Nós não estamos contando com cenários de racionamento para este ano, para este segundo semestre de 2021, e a gente monitora de muito perto as previsões para essa nossa próxima estação chuvosa. Pode haver cenários de racionalização de energia, de campanhas de economia de energia a ser verificado, economias voluntárias, né? Mas, neste momento, nos nossos base case, nos cenários base, a gente ainda não contempla um risco importante, alto, de racionamento de energia, mesmo para o ano que vem, Gabriel. Quanto ao nível operativo de Porto Primavera, que foi a sua terceira pergunta, Porto Primavera, ela opera num regime específico para hidrelétricas chamado de fio d'água. O que é isso? O reservatório de Porto Primavera, bastante grande, bastante importante no submercado sudeste do Brasil, ele não é um reservatório de estocagem de água. Ele opera a fio d'água, ou seja, toda a água que entra sai na vazão, grosso modo, né? Explicando aqui bem grosso modo, em rápidas palavras. Então, a gente opera o nível do reservatório dentro do range de outorga. Então, nesse momento, é um reservatório que está bastante completo para aquela faixa operativa, que é de uma cota de 257,3 metros acima do nível do mar. Então, é uma vazão, é um nível operativo muito seguro para a usina, até por ser fio d'água, né? Poderia se agravar se nós recebermos menos águas da cascata a montante, da cascata a águas acima. Mas, e a redução da vazão leva em conta, inclusive, isso, pelo ONS. Então, não vemos um risco, não vemos nenhum risco nesse momento, Gabriel, para qualquer nível operativo, para qualquer operação da usina de Porto Primavera. Temos nos níveis bastante seguros e igualmente protegidos pelo regime de fio d'água. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Pimentel, do Banco BTG Pactual. Opa, tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado pelos esclarecimentos sobre o resultado. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, vocês citaram que vocês estão abrindo uma janela de negociação, né, junto a esse processo, que é um dos maiores processos hoje da CESP em relação aos ceramistas. Vocês conseguem já abrir para a gente qual é o nível de glosa, né, de deságio que vocês estão propondo para os detentores dessas ações vis-à-vis o valor que está provisionado na CESP? Tá, essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, que eu não sei se já foi falado aqui, esse ambiente, né, de cenário mais estressado hidrológico, né, que a gente está vendo
um impacto muito relevante em preço de energia, eu queria saber se isso está gerando oportunidade para vocês, para a contratação de energia de mais longo prazo, né? De repente, energia pós 2024, 2025, né? Se a gente está vendo algum impacto inflacionário, um impacto mais forte em preço de energia para esse período mais longo, né? Se isso de alguma forma pode estar beneficiando vocês nessa contratação mais longa da CESP. É isso, pessoal. Obrigado. Oi, João. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Oleiros Panorama vocês que acompanham o CESP de muito perto, é a principal ação do contencioso passivo da empresa. São 2.200 reclamantes naquela ação. O que nós estamos ofertando para aquelas pessoas que que se provam habilitadas no processo, quer dizer, que entraram com este processo junto à CESP lá em 2005, ele é um processo de 2005, portanto, de 16 anos atrás, é uma oferta de um acordo em R$10 mil por reclamante. Isso tudo tem basicamente um alinhamento com o Poder Judiciário. Esses acordos eles são homologados pelo Poder Judiciário para que a gente faça os pagamentos e nós já abrimos, João, a janela de adesão. Não gostaria aqui, João, de me antecipar e passar parciais de adesão. Nós faremos isso depois de finalizar essa janela com muita transparência para o mercado. Mas eu posso te dizer que nós estamos otimistas com o desenvolvimento, tá? É um marco, nós estamos fazendo isso em cima de plataformas online, homologadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, dentro de um aparato, de uma infraestrutura bastante boa e muito bem recebida. Nós estamos muito animados com a evolução de mais esse acordo. Além disso, João, aproveitando, vale a pena dizer que para esses próximos trimestres, em particular esse segundo semestre desse ano, não é só o Oleiros Panorama que está muito bem encaminhado, não. A gente tem trabalhado muito forte aqui e tem visto uma evolução bastante positiva em várias outras ações importantes da CESP, que a gente pretende, uma vez concluídas, quando concluídas, tem feito trimestralmente, tá? Então, pode ser os próximos trimestres, em particular essa segunda metade do ano, bastante promissora para a CESP, e a gente está trabalhando para isso na redução do risco. Com relação à sua segunda pergunta, dos preços de longo prazo, como você sabe, o foco nosso da CESP o principal foco, né? A gente não está, obviamente, impedido de celebrar qualquer contrato de qualquer prazo no longo prazo, mas o nosso foco é o triênio do 3º ao 5º ano à frente, né? Que nesse caso agora é o triênio 2024-2026. Só para dar um efeito de comparação para vocês, João, lá no início, pré-crise Covid, lá no início de 2020, o preço para o triênio relevante, 3º a 5º ano, à frente, naquele momento, eram preços na casa de R$ 155 o megawatt. Estou te passando preço médio, obviamente, de um período. R$ 155 o megawatt-hora. Durante aquele pior momento da crise da Covid, pior momento que eu me refiro, não do ponto de vista humanitário, mas de mercado de energia, foi no auge da primeira onda da Covid, ali por volta de abril, maio, junho do ano passado, e o preço para o triênio relevante caiu para algo muito próximo de R$ 140 naquele momento, R$ 140, R$ 145 o megawatt-hora. Nesse momento, nós estamos vendo esses preços já retomaram para algo próximo de R$ 165, João. E continuam ascendentes, tá? O que a gente sente no mercado hoje é um mercado mais demandador do que ofertante, mais demandante do que ofertante de energia, e, portanto, a gente sente que pode haver ainda algum espaço para reajustes adicionais nesse preço. Perfeito. Super claro. Se vocês me permitem só complementar a primeira pergunta, pelo número que vocês me passaram, desse valor de 10 mil, né, para cada um dos agentes envolvidos nessas tratativas, no final das contas, só para ver se a minha conta está correta aqui, vocês, potencialmente, se tiver uma adesão de 100%, vocês estariam falando de um haircut, né, do valor em relação ao valor que está provisionado de
quase 100%, 99%, mais ou menos. A conta é essa mesmo? Só para ver se a gente está fazendo a conta certinha aqui. Sim, é isso mesmo. Ok, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Acho que a primeira, até complementando o que a Carolzinha perguntou, de expectativa de GSF para 22, vocês não comentaram qual foi o preço que vocês compraram essa exposição, se puder comentar isso. O outro ponto em relação à estratégia de crescimento, né? A gente sabe que a EDP está vendendo alguns ativos de geração, e aí teve, enfim, especulação de que a Votorantim teria feito um bid, e a CESP não. Então, eu queria entender se teve alguma definição em relação à estratégia do grupo, por exemplo, para esses ativos da EDP, se isso seria uma aquisição que poderia ser feita utilizando a CESP, ou seria feito pela Votorantim, enfim, entender um pouco essa questão de governança em relação a esses novos investimentos. E a terceira pergunta é, olhando para a reforma tributária, né, do que já foi apresentado até agora, se vocês estão pensando eventualmente em pagar dividendos extraordinários, né, caso essa reforma seja aprovada do jeito que está, para evitar aí uma taxação futura, dado que a alavancagem de vocês hoje é super confortável. É isso, obrigado. Oi, Marcelo, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Preço de 22, Marcelo. A gente não tem aberto ainda o balanço energético de 22 e a gente vai até reconsiderar isso aí, vamos ver como a gente faz. Mas a gente já vem zerando o balanço do energético de 22, Marcelo, não é de hoje, você acompanha de muito perto, certo? Óbvio que a gente acelerou a zeragem mais recentemente, mas a gente já havia comprado energia, um bom montante de energia nos trimestres passados, a partir do ano passado, um pouco antes também. Esse ano nós estamos com esse preço de 239, e o preço para o ano que vem, Marcelo, está apontando para um pouco mais alto que os níveis desse ano, tá? Mas não é muito mais alto, não. O preço de mercado hoje, preço de mercado hoje, se fosse comprar 1 megawatt hoje para o ano de 22, esse preço de mercado está em algo muito próximo de R$330, R$335 o megawatt-hora, e os nossos preços médios já para 22, quase que balanço totalmente equacionado, ele é sensivelmente abaixo desses preços de mercado, tá? Eu diria que está bem mais perto dos 239 do que dos 330, Marcelo. Em breve a gente abre no detalhe para vocês, tá? Com relação ao M&A e EDP, o que eu posso te dizer em relação a esse ativo da EDP? São ativos hidrelétricos bastante bons, são muito bons ativos. Nós, na CESP, que é o que eu posso lhe responder nesse momento, nós não estamos no shortlist desse processo. Nós não estamos competindo neste momento pela aquisição desse ativo. Vale ressaltar que, embora sejam bons ativos, nós temos, neste momento, na CESP, uma matriz 100% hidrelétrica. Então, qualquer adendo, a gente não descarta adendos de outros ativos, de outros bons ativos hidrelétricos para dentro da carteira. Mas eles precisam ser precificados muito corretamente, né? Eles precisam estar risk adjusted, né? Para o risco hidrológico. Precisam estar ajustados para o risco hidrológico. E isso, nesse primeiro momento, ainda antes de uma diversificação da nossa matriz, não necessariamente nos põe no melhor da competitividade para ativos que tenham pouco upside. O que eu quero dizer com isso, Marcelo? É que, eventualmente, a gente pode ser mais competitivo em ativos hidrelétricos, igualmente bons, mas que ofereçam outros upsides, além daqueles dos da EDP, que são muito bons, e até por ser muito bons, tem menor upside. Foi o que nos põe fora de uma consideração desse ativo, tá? O que não impede a gente, Marcelo, de eventualmente, desde já, começar a olhar outras alternativas de mercado, seja na matriz hidrelétrica, seja em outras matrizes renováveis, né? Assim que
a gente levar ao Conselho, começar a provocar o Conselho com alternativas e pudermos divulgar no momento adequado, a gente fará toda a divulgação para o mercado. Com relação à sua terceira pergunta, da reforma tributária e dos dividendos extra, a gente tem monitorado de muito perto a evolução da reforma tributária, assim como, obviamente, o nosso planejamento orçamentário e resultados deste ano e do ano que vem. De fato, concordo contigo. A nossa estrutura hoje na CESP é uma estrutura subalavancada, com 1,6 vezes net debt to EBITDA, e é uma empresa fortemente geradora de caixa. Nós ainda não estamos considerando, Marcelo, não submetemos a qualquer apreciação dividendos extra nesse momento. A gente entende que deve aguardar um pouco mais o desenrolar da própria reforma tributária, mas, sobretudo, até mais importante do que isso, o desenrolar da crise hidrológica, do comportamento do GSF, ainda este ano e o ano que vem, e eventuais outros impactos para serem mitigados. E, no momento adequado, havendo espaço, podemos sim considerar dividendos extras, né? A depender também, óbvio, sobretudo, da alocação de capital alternativa a ele, né? Não, perfeito, tá claríssimo. Eu perguntei exatamente da EDP, porque quando a gente olha o fato da CESP ter uma quantidade de crédito fiscal muito grande, né, faria super sentido, a nossa visão, vocês comprarem ativos que estão em lucro real para vocês conseguirem utilizar esses créditos, né, de forma mais acelerada, né? E comprando, por exemplo, projetos renováveis que estão em lucro presumido, né, na maior parte dos casos, né? Nesse caso, você termina não utilizando esse benefício que a CESP tem, nem todas as empresas têm, né? Então, a gente imaginaria que se tivesse uma competitividade maior pelo fato de ter essa quantidade de crédito que poderia ser acumulado mais fácil. Por isso, a nossa visão faria mais sentido até vocês lidarem por ativos que têm lucro real do que, eventualmente, fazer algum tipo de diversificação. Seria esse um pouco o racional. Eu concordo com a sua visão, Marcelo. Você está corretíssimo na sua visão, e isso é muito levado em consideração, tá? Inclusive o potencial dos créditos fiscais da CESP. É que mesmo em ativos hidrelétricos, sob a ótica da CESP, tá? Sempre, a gente pode ter eventuais upsides relativos até maiores em alguns outros ativos, Marcelo. É esse o ponto, mas a sua visão conceitual está absolutamente correta, bate com a nossa. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. A nossa próxima pergunta vem do webcast, do senhor Eric Delaney, da Bahia Asset. Bom dia. Obrigado pelo call. Dos 390 milhões ajustados no contencioso passivo pro forma, quanto tem efeito caixa no terceiro TRI? Oi, Eric. Bom dia. É o Marcelo Jesus. Não é esperado desembolso de caixa no terceiro TRI relativo a esses ajustes. Uma boa parte desse valor ganho foi uma decisão favorável à companhia e perto aí de 70%, 75% desse valor total. E o restante é um levantamento de depósito inicial, ou seja, é um efeito caixa que já aconteceu no passado, então não tem efeito caixa adicional no terceiro trimestre. Nossa próxima pergunta, vinda também do webcast, do Sr. Vitor Burke, da XP. Bom dia a todos e obrigado pelo call. O preço spot mais alto tem afetado a curva de preços como um todo ou não? Obrigado pela pergunta. Veja, nesse momento o spot está bastante pressionado. Então, o que nós temos, os preços de energia para o mês de julho, que estamos encerrando, mês de agosto, mês de setembro, eles apontam para o teto de preços, né? Sim, embora do ponto de vista fundamental não necessariamente impactasse o longo prazo, tem um efeito sim sobre o longo prazo. Eu acho que uma parte da precificação, quando a gente falou do preço de longo prazo um pouquinho atrás, naquela pergunta que o João fez, e a gente falou do preço de R$ 165 para o triênio relevante, 3 a 5 anos à frente,
esse preço está em alta, sobretudo por uma perspectiva de volta do crescimento e pelo balanço entre a energia ofertada e a demanda crescente de energia lá na frente. Esse é o fundamento e esse é o principal fator de impacto. Mas não dá para descartar, Eric, desculpe a pergunta, de que tem sim algum efeito. O mercado começa a precificar um risco maior de crises hídricas à frente do que vinha precificando. E isso tem uma contribuição. Eu não acho que é a principal contribuição, mas tem alguma contribuição, sim, de acordo com o que os nossos modelos conseguem capturar. Obrigada. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini para as considerações finais. Gostaria de agradecê-los pela audiência no call. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Foi um trimestre bastante desafiador. A gente tem aí um segundo semestre importante para a CESP também, para a gente referendar nesse avanço. Muito obrigado. Um bom dia a todos. A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.